Olá pessoal, eu sou a Catarina e hoje vamos falar um pouco sobre criptografia, um pouco sobre a história, o contexto histórico dela e também como ela evoluiu e como ela se aplica hoje em dia. A base da criptografia de hoje é a matemática discreta, a teoria dos números, probabilidade e complexidade computacional de algoritmos. Porém, o seu início se deu muito antes mesmo até desses conceitos sequer existirem. A criptografia, ela surge há mais de 4.000 anos para solucionar um problema. Como se comunicar e enviar informações sem ter a sua mensagem interceptada? Ou então, se ela for interceptada, que o seu conteúdo não seja entendível, né? Então, segredos de Estado, estratégias de guerra e até mesmo informações pessoais precisavam ser protegidas. Os primeiros exemplos que a gente tem de criptografia são criptografias manuais. Então, esses códigos eram simples, como o Atbash, uma cifra que era usada pelos os escribas hebreus. Então, essa era uma cifra de substituição, na qual a primeira letra do alfabeto era substituída pela última e assim sucessivamente. E nós temos outros exemplos de criptografias manuais. Então, nós temos o código de Políbio, que consiste em fazer uma substituição das letras por um conjunto de números. E ele era utilizado para ser transmitido via tochas, então era como se fosse um telégrafo visual. Depois a gente tem uma que é muito conhecida, que é a cifra de César. Então, ela lembra um pouco abaixo na questão de que ela é uma cifra de substituição, porém não é fixa. Então, as duas pessoas que iam, né, escrever e ler a mensagem combinavam um certo deslocamento nesse alfabeto. E aí todas as letras tinham também esse deslocamento. Então, essa é uma cifra um pouco simples, então a gente pode até pensar que ela seria fácil de ser quebrada. A partir do momento que você descobre o deslocamento de uma das letras, você já consegue decifrar basicamente a mensagem inteira. Então, ela tem sua simplicidade, mas também tem essa vulnerabilidade. E aí, por último, a gente tem um outro exemplo, assim, por último dos exemplos que eu vou falar por aqui, né? Porque existem muitos exemplos aí de cifras que foram utilizadas no decorrer do tempo, mas nós temos o bastão de Licurgo. E por que eu queria falar dele? Ele era basicamente uma cinta que o mensageiro levava consigo, com várias letras, assim, algumas que faziam parte da mensagem, algumas que não. E a mensagem só se revelava se você enrolasse essa cinta, essa fita, num bastão que tivesse o diâmetro correto de quando, né, a mensagem foi escrita. E aí eu acho interessante trazer esse exemplo porque a gente começa a formalizar um conceito muito importante, que é o conceito de chave de uma criptografia, né? Ou seja, um procedimento e um valor combinado entre as partes que estão mandando essa mensagem, que combinados revela a mensagem correta para os usuários. Olá, gente, tudo bom? Então, eu trouxe para vocês aqui um exemplo em código de cifra de César, só para a gente conseguir ver também na prática como funciona, testar algumas mensagens, ver como funcionam os deslocamentos, e ele vai trazer uma ideia bastante legal para a gente de uma operação que a gente utiliza muito na matemática discreta e que vai ser utilizada muito para realizar as operações de codificação e assinatura mais para frente, que é o módulo, que não é uma operação que às vezes a gente utiliza muito no ensino médio ou na matemática convencional, mas é muito utilizada no âmbito da matemática discreta, que é a base, basicamente, de criptografia. Então, esse código que eu vou tentar olhar um pouquinho mais para ele para tentar explicar para vocês como funciona. Se vocês lembram do desenho da cifra de César, ela é basicamente um círculo com outro círculo dentro que você consegue mover e a gente vai ter um deslocamento meio de um para um ali das letras do alfabeto. O que acontece? A gente consegue ter um deslocamento por vezes maior do que a
quantidade de letras do alfabeto. Então, vamos pensar assim: se a letra A for 1, a letra B for 2, etc., a partir do momento que a gente somar 3, se a gente somar 3 no 1, a gente ganha 4. Se a gente somar 3 no 2, a gente ganha 5. Mas e se a gente somar 3 no 26, na última letra do alfabeto? A gente vai ter um número que ultrapassa a quantidade de letras do alfabeto. Então, a gente não consegue fazer essa correspondência. E aí que entra essa operação do módulo, que é basicamente você dividir um número pelo outro e você ver o resto desse, dessa divisão. E aí a gente vai continuar tendo uma correspondência cíclica. Então, toda vez que a gente ultrapassar os 26, o 27 vira 1 de novo, certo? Mas depois que a gente olhar um pouquinho mais para alguns exemplos, eu vou comentar também por que que isso é bom para a criptografia e a gente vai conseguir pegar essa ideia um pouco fazendo alguns exemplos aqui. Bom, então aqui não tem nada de outro mundo. Aqui a gente está pegando a nova letra, utilizando o código correspondente ASCII daquela letra. Não é algo muito importante, mas cada letra tem um número pré-determinado dentro da lógica do computador. E a gente vai tentar achar o número que corresponde à primeira letra. Então, se a gente está tendo uma letra maiúscula, a gente vai tentar pegar o A maiúsculo. Se a gente está com uma letra minúscula, a gente vai pegar o número que corresponde ao A minúsculo. Por quê? Vamos supor aqui que a gente vai digitar a letra O. O O em ASCII, vamos supor que seja 111. A gente não quer que ele seja 111, a gente quer a posição dele no alfabeto para a gente conseguir fazer essa correspondência. Então, isso aqui é basicamente transformando essa parte aqui, é basicamente transformando esse código ASCII em a posição dele no alfabeto. Show? E aí, a gente vai somar a ele o deslocamento. Então, se a gente tem o A, a gente vai. E a gente tem um deslocamento de 3, a gente vai para o D, etc. Só que, o que a gente tem que fazer? Aquele rolezinho do módulo para ele ficar sempre dentro das 26 letras do alfabeto. E em Python e em muitas das linguagens de programação, a gente usa o símbolo do porcento para fazer isso. Então, a gente vai dividir por 26 e pegar o resto dessa operação. Perfeito? E depois a gente vai somar a base de novo, porque a gente quer o código ASCII para poder aparecer na telinha do nosso computador. E aí, aqui a gente vai colocando essa letra. A gente vai pegar letra por letra da frase, fazer essa transformação e botar no nosso resultado. Perfeito? Aí, para decifrar, é basicamente fazer o contrário. Você vai fazer um deslocamento negativo. Então, se eu somei 4, depois eu quero fazer uma transformação com menos 4. Sem sem mistério. Perfeito? Aí, então a gente vai colocar uma mensagem que a gente quer decifrar, a gente vai definir o nosso próprio deslocamento e com isso a gente vai conseguir ali ter alguns resultados interessantes, tá? Então, vamos começar aqui com a nossa mensagem, deixa eu pensar, vamos ver, codifica essa, César. E a gente quer, por exemplo, 4 posições. Então, aqui a gente vai ter a nossa mensagem original, que é codifica essa César. A gente vai ter nossa mensagem criptografada. E aqui a gente vê que as mesmas letras, o S sempre está sendo, né? Tem a correspondência dele no W. W. E aí, C, D, E, F, G, tá certinho, nosso deslocamento de 4. E aí, depois de criptografada, normal, tranquilo. O que acontece se a gente usar, por exemplo, 26, que seria para a gente voltar no começo, né? Então vamos fazer esse teste, vamos de novo na mesma mensagem e com o deslocamento de 26. A gente vê que a nossa criptografia voltou na mesma mensagem. Então, é isso que o módulo está fazendo. Agora, vamos tentar, então, a mesma mensagem e vamos tentar um deslocamento de 30 para a gente ver o que acontece. A gente teve a mesma codificação do que se a gente usasse o 4 de deslocamento.
E aí, por que isso acontece? Porque 30 dividido por 26 tem como resto 4. Então, a codificação vai ser a mesma. E aí, isso dá pra gente já um certo entendimento que por que que a gente vai usar módulo no futuro? A gente vai ver quando a gente for ver RSA, nos próximos slides, que a gente usa muito módulo para criptografia. Por quê? Porque você dificulta conseguir encontrar a mensagem original. Então, quando a gente faz módulo, a gente é uma função, né, que a gente tem vários valores que dariam no mesmo valor. Então, você tendo a mensagem codificada, por causa do módulo, é muito difícil você voltar para a mensagem original, porque a gente poderia ter um deslocamento de 4, de 30, de 56. Então, todos esses dariam a mesma resposta. Lógico que aqui com essa, essa funçãozinha de criptografia, com esses números baixos, etc., continua sendo muito fácil, né? Porque é indiferente você saber se o deslocamento é 4, 26, 30, etc. Mas, em outros cenários, nem tanto. Então, é muito interessante que a gente tenha esse entendimento em algo mais simples, mas que também é aplicado em coisas mais complexas. Então, e aí depois da criptografia manual, a gente começou a ter alguns exemplos de criptografias com máquina. E aí a gente percebe que o mundo das cifras e o mundo da tecnologia começam a se aproximar. Então, a utilização de máquina para criptografar uma mensagem. Isso permite algumas criptografias um pouco mais complexas, que uma criptografia manual seria um pouco difícil, tanto de você escrever, né, a mensagem criptografada, quanto de resolver. Então, com máquinas a gente consegue facilitar bastante isso. Então, com essas codificações via máquina, não tiveram sempre o intuito de esconder a mensagem, e sim é de torná-la disponível para transmissão por outra via, por exemplo, como o código Morse, que é uma sequência de pontos ou traços ou sons longos e curtos que codificam as letras do alfabeto e tornou possível uma comunicação via telégrafo, né? Uma comunicação muito mais rápida do que o envio de carta, por exemplo, e foi graças a uma codificação. A gente também tem o Braille. O Braille, ele também é uma codificação de letras em pontos e torna uma mensagem disponível para pessoas com deficiência visual. Então, de novo, não tem o intuito de obscurecer uma mensagem, né, de esconder a mensagem, mas sim de torná-la disponível para as outras pessoas. E nós também temos o ASCII, que é o que codifica o nosso alfabeto em números, que é utilizado, por exemplo, nos teclados de computador para a gente enviar mensagens também via web. Então, discretiza aí o nosso alfabeto por meio de números. Porém, isso não quer dizer que as máquinas também não foram utilizadas com esse intuito de esconder o conteúdo de uma mensagem. Nós temos exemplos muito famosos, né? Que é o parzinho Enigma Colossus, né? Então, a Enigma, ela foi uma máquina encriptadora criada pelos alemães na Segunda Guerra Mundial e nela eram utilizados rotores e circuitos para realizar também uma substituição de letras. Só que ao contrário do Atbash e também da cifra de César, que era fixa, né? Então, todas as letras eram sempre codificadas no mesmo conjunto de letras. Na Enigma isso não acontecia. Então, eles garantiam que a mesma letra numa mesma mensagem não ia ser sempre codificada na mesma letra. Então, isso mudava e dificultava muito é, a, a decodificação da mensagem. Demorava tanto que quando conseguiam decodificar, a mensagem já não tinha validade, né? E aí, os britânicos criaram a Colossus, que era uma máquina também que decriptava a Enigma, graças, né, à mensagem, mensagem inicial, final, que era sempre a mesma, eles conseguiam utilizar isso para decriptar a mensagem. E tem até o filme, né, o Jogo da Imitação, que fala sobre a criação dessa máquina. E aí, hoje em dia, a criptografia está muito mais presente nas nossas vidas, né? Então, ela protege as nossas senhas, ela protege nossos dados nos sites que a gente acessa diariamente.
nossos dados bancários e até mesmo as mensagens que a gente manda, por exemplo, via WhatsApp. E a nossa criptografia hoje em dia, ela se utiliza muito de chaves, né? Você vai utilizar uma chave, vai realizar operações com essa chave e você vai criptografar sua mensagem. A gente pode dividir a criptografia em dois tipos maiores, né? E dentro deles a gente tem diversos algoritmos que a gente pode usar. Mas a gente divide eles em criptografia simétrica e assimétrica, e o nome delas já dá um spoiler para a gente de como elas vão funcionar. Na criptografia usando chaves simétricas, a gente vai depender das duas partes da comunicação terem acesso à mesma chave e ambas têm que ser privadas. Isso dá à criptografia simétrica uma vantagem de ser mais simples, mais rápida, mas tem a desvantagem que é como você vai realizar o compartilhamento dessa chave? Você vai escrever no papel? Você vai mandar ela por e-mail? Como que você vai criptografar o e-mail se você não recebeu a chave que criptografa o e-mail, entendeu? Então, existe essa dificuldade. Por isso, ela tem um uso um pouco mais restrito. Então, pode ser utilizado em criptografia interna de empresas ou com algumas comunicações ponto a ponto. Mas ela acaba sendo um pouco inviável para os outros tipos de aplicação. Já a chave assimétrica, ela tem chaves diferentes, públicas e privadas para cada envolvido na transação. E aí ela geralmente vem acompanhada de autenticação ou assinatura. Por quê? Porque todo mundo vai ter acesso à sua chave pública. Então todo mundo pode criptografar uma mensagem e te mandar para você descriptografar. Na chave simétrica, você em tese tem a certeza de que a outra pessoa que tem a mesma chave que a sua vai ser a pessoa que vai estar te mandando a mensagem. Aqui você já não tem essa garantia. Então, a gente cria também, a gente utiliza as chaves públicas e privadas do remetente também, para a gente poder autenticar essa mensagem. Então, a chave assimétrica acaba tendo essa vantagem, que é não ter a necessidade de compartilhamento de chaves privadas. Então, cada pessoa tem a sua própria chave privada e só você precisa utilizar ela, as outras pessoas vão utilizar a sua chave pública quando quiserem se comunicar com você. E a gente vai ver já já um exemplo na prática dessa criptografia assimétrica e utilizando dos usos, né, uma versão muito simplificada do RSA, que é um dos algoritmos aí de chaves assimétricas que existem aí, que é muito utilizado, até mesmo na criptografia do HTTPS, né, que é algo que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Então, no algoritmo do RSA, a gente vai utilizar operações de potência e módulo com números primos, e esses números primos vão ser as chaves públicas e privadas dos usuários. Então, nós temos aqui basicamente quatro operações. Então, a gente tem a assinatura, então a gente vai pegar a mensagem, a gente eleva a nossa chave privada, faz um módulo, e aí isso vira nossa assinatura, a nossa mensagem assinada. E aí a criptografia, a gente vai pegar nossa mensagem, a gente vai elevar a chave pública de quem a gente quer mandar a mensagem. Vamos também fazer um módulo e esse vai ser a nossa mensagem codificada. E a gente vai codificar também a nossa assinatura. Quando eu recebo uma mensagem, a primeira coisa que eu vou fazer é descriptografar. Então, eu vou pegar a mensagem que eu recebi, vou levar a minha chave privada, que é o parzinho da chave pública que a pessoa utilizou para me mandar. Também vou fazer um módulo, vou descriptografar a minha mensagem e a verificação vai ser a mesma coisa. Então, eu vou usar a chave pública da pessoa que me enviou a mensagem para verificar se realmente foi ela que me mandou. Então, sempre tem um parzinho. Tudo que eu uso a minha chave privada, alguém vai usar a chave pública para verificar. E tudo que eu uso a chave pública da pessoa para criptografar, ela vai usar a chave privada dela para descriptografar a nossa mensagem. Bom, como prometido, eu fiz um código aqui bem simples, uma versão extremamente simplificada e de uma codificação usando chaves assimétricas com autenticação, assinatura. E a gente vai ver um pouco na prática, assim, como funciona, usando ali os nossos queridos Bob, Alice e Eve, que é a nossa impostora, né?
Então, eu não fiz nada de muito complexo, eu coloquei aquelas fórmulas de encriptação, assinatura, decriptação e verificação aqui como funções no código. E aqui nós temos as chaves, a chave pública e privada do Bob, a chave pública e privada da Alice e a chave pública e privada da Eve, nossa impostora. Então aqui a gente vai simular três situações. Então a primeira situação, que seria a situação que é a que deveria acontecer mesmo. Então a Alice, de verdade, mandando uma mensagem para o Bob e o Bob mesmo lendo. Então nesse caso a gente usaria a chave pública do Bob para encriptar a mensagem e a chave privada da Alice para assinar a mensagem. E aí, para decriptar, o Bob usaria a chave privada dele e a chave pública da Alice para verificar se ela realmente é a pessoa que mandou a mensagem para ele. Aí nós temos a Eve. Nós vamos ter dois cenários com ela. A primeira é ela tentando se passar pela Alice para mandar uma mensagem para o Bob, e aí ela usaria a chave privada dela para assinar, enquanto o Bob ia usar a pública da Alice para verificar, porque ele está achando que a mensagem é da Alice, e ela tentando ler a mensagem que a Alice mandou para o Bob. Então, interceptar a mensagem ali no meio e tentar ler o seu conteúdo. Que também ela ia tentar usar a chave privada dela para decriptar essa mensagem. Então a gente vai ver o que vai acontecer. E aí aqui a gente só tem alguns casos que vão fazer com que essa lógica aconteça. E a gente vai dar mostrar aqui na mensagem o que vai acontecer. Então, o primeiro passo vai ser a gente vai transformar a mensagem que é em caracteres, né, letras, no seu código ASCII. Então, nós vamos ter números representando essa mensagem. Aí, nós vamos assinar essa mensagem. E aí, nós vamos ter a nossa assinatura e depois nós vamos é, encriptar tanto a mensagem quanto a assinatura. E aí, o receptor vai decriptar os dois e fazer a validação da mensagem e depois transformá-la para letra de novo. Parece complexo, mas eu prometo que não é muito, tá? Então, no final, a gente vai ter a assinatura válida, a mensagem é da hélice, a assinatura inválida, e a gente vai ter a mensagem final decriptada, se for possível fazer isso. Perfeito? Então, vamos aqui, nós vamos começar com o nosso cenário real. E aí, vamos supor aqui, vamos fazer uma historinha, que a Alice está tentando marcar um encontro com o Bob, porém a Eve, nossa impostora, não quer que isso aconteça, tá? E aí, então, a primeira coisa que a Alice vai mandar pro Bob: Oi, vamos marcar um encontro? E aí ela manda essa mensagem pro Bob. Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente transformou essa mensagem em números. Então, o O é o 111, o I é o 105, depois temos a vírgula, assim por diante. Temos a nossa assinatura, que a gente vai pegar essa mensagem e usar a função de assinatura com a chave privada da hélice. E aí nós temos esse resultado, então 111 vira 379 e assim por diante. E aí nós vamos criptografar tanto a mensagem quanto a assinatura. Então aqui a gente criptografou a nossa mensagem e a nossa assinatura usando a chave pública do Bob, que é quem vai receber a mensagem. O Bob recebe a mensagem e ele usa a chave dele privada para decriptar a mensagem. Então nós temos que a mensagem bate certinho com a mensagem original e a assinatura também bate com a assinatura original. E como que a gente vai fazer para verificar se essa mensagem é da hélice mesmo? Nós vamos usar a chave pública da hélice para decriptar de novo essa assinatura, para verificar essa assinatura. E o resultado tem que ser a mensagem original. Então é assim que ele vai conferir. Se a mensagem original foi igual à mensagem da assinatura, quer dizer que recebi a mensagem, consigo ler e ela é da Alice. Então aqui nós temos a mensagem final, que a gente transformou o número de volta em mensagem, e a assinatura está válida, a mensagem é da Alice. Perfeito? Agora, vamos para o nosso segundo cenário, que é a Eve vai tentar fingir que é a Alice e mandar uma mensagem para o Bob. Então, aqui nós temos que o impostor manda a mensagem. Então, Eve está tentando se passar por Alice. E ela vai falar assim: Bob, vamos terminar. Não quero te ver.
Ótimo. Então aqui, ó, nós já temos a mensagem, de novo, a assinatura, a mensagem criptografada, a assinatura criptografada, e aí vamos decriptar, certo? Então a mensagem, olha só, ela bate certinho com a mensagem original. A assinatura recebida também bate com a assinatura da IVE. Porém, se ele, quando a gente vai fazer a verificação utilizando a chave pública da Alice, que é de quem o Bob acha que é a mensagem, a gente vê que a verificação não bate com a mensagem recebida, tá vendo? A mensagem recebida é 98, 111 e aqui a gente não tem a mesma mensagem. Eu até vou diminuir um pouco aqui essa janela, porque às vezes não aparece certinho aqui embaixo, mas só para vocês conseguirem ver que a mensagem não bate. Então aqui nós temos Bob, vamos terminar, não quero te ver e assinatura inválida. E aí, finalmente, vamos ter o nosso último cenário, que é a Ivy tentando ler uma mensagem que não é para ela. Então aqui nós vamos ter que o impostor recebe a mensagem. Então vamos mandar a mensagem que a Alice quer mandar pro Bob. Ela assim, Bob, acho que a Eve tá lendo nossas mensagens, né? Temos aí uma enxerida. Então, de novo, aqui nós vamos ter a mensagem original, a assinatura, a mensagem criptografada, a assinatura criptografada. A Eve recebeu essa mensagem. E aí, o que aconteceu? Então, ó, um impostor está tentando ler a mensagem de Alice. A Eve não tem a chave privada do Bob, que é a única que pode decriptar a chave pública do Bob. Então, quando ela vai receber a mensagem não bate com a mensagem original. Tá vendo? E a assinatura recebida também não vai bater, porque vai ser decriptada errada, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai ter uma mensagem final que não faz sentido, porque vão ser números ali que não correspondem à mensagem original. E a assinatura vai ser inválida porque foi decriptada já errada. Então a gente consegue ver que uma criptografia com chaves assimétricas tem essa vantagem, né? Então você consegue proteger tanto o conteúdo da mensagem de ser lido por outra pessoa, e também você consegue garantir que aquela mensagem veio de quem você pensa que veio. Então, você não vai ler uma mensagem falsa, você não vai ser enganado por uma pessoa, porque você sabe que aquela mensagem veio de quem tá te falando que veio. Aqui, esse exemplo, ele tem números muito pequenos, né? Então, é uma criptografia muito fácil. Mas, se a gente começa a pegar números primos muito, muito, muito grandes, é quase impossível a gente tentar quebrar esse código na mão. Um computador levaria muito, 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 muito tempo para conseguir achar esses primos, porque o algoritmo de encontrar primos é um algoritmo muito custoso. Você teria que encontrar, testar, ver se decriptou ou não. Então, a nossa criptografia é baseada nisso, né? Que os nossos computadores ainda demoram bastante para fazer os algoritmos de encontrar primos muito grandes, testar primos muito grandes. Coisas do futuro aí. Computação quântica pode sim ser um problema, tá? Porque provavelmente a computação quântica, ela, um dos seus primeiros usos deve ser a criação de chaves mais fortes, certo? Que a própria computação quântica não ia conseguir quebrar. Porém, existe aí o legado, né, de tudo que foi criptografado no passado e que algumas pessoas têm aí guardado para ver se um dia sai essa computação quântica e essas mensagens podem ser lidas no futuro. Então, é algo que a gente tem que pensar, mas também é algo que, na maioria dos casos, não deve afetar tanto assim a gente, tá? Então, da aplicação prática, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenha elucidado um pouco. Eu sei que ver um pouco de código pode ser assustador, mas também
Eu acho que não foi nada assim de outro mundo. E espero que tenha sido explicativo para vocês. E é isso, gente. Espero que essa aulinha tenha dado para vocês uma ideia de como funciona a criptografia, e que vocês tenham aprendido alguma coisinha sobre. E é isso. Tchau, tchau!